Na última quinta-feira, Jair Bolsonaro afirmou em entrevista a uma emissora brasileira de televisão que retornaria ao Brasil no dia 30 de março. O ex-presidente está no estado da Flórida, nos Estados Unidos, desde o fim de dezembro. Após os atentados terroristas de 8 de janeiro em Brasília, a presença de Bolsonaro em Orlando gerou incômodo entre políticos americanos, sobretudo aqueles da ala mais progressista do Partido Democrata. No Twitter, Alexandria Ocasio-Cortez, deputada federal democrata de Nova York, afirmou, abre aspas, os Estados Unidos devem parar de dar refúgio a Bolsonaro na Flórida, fecha aspas. O ex-presidente brasileiro apresentou na fronteira, o que tudo indica, o visto A, aquele usado por autoridades internacionais com o objetivo de representar determinado país nos Estados Unidos. Após a posse de Lula, porém, o visto perderia a validade em um mês. Bolsonaro, então, entrou com um processo de mudança de status para o visto de turismo. Flávia Lloyd, advogada de imigração brasileira que reside na Califórnia, explica o que é esse processo. Bom, uma mudança de status é um procedimento comum, é um procedimento legal, então existem algumas exceções, alguns vistos que a pessoa não pode fazer uma mudança de status, mas no geral a pessoa pode entrar nos Estados Unidos com o visto X e mudar para o Y, certo? Só que nesse período onde há essa transição, isso não é qualificado como estado legal. A pessoa está num limbo jurídico. A pessoa não está ilegal, mas a pessoa também não está ilegal porque a troca não foi feita. Mas sim, a pessoa pode permanecer nos Estados Unidos enquanto o processo está correndo. Eu perguntei a Flávia se Bolsonaro poderia, enquanto aguarda o processo, receber para dar palestras. O ex-presidente vem participando nas últimas semanas de eventos políticos conservadores no país. Um visto de turista é para turistar. Então, se você está trocando de A para B2, você quer ir para Disney, para Nova York, para Califórnia, quer passear. Então, essa é a sua intenção. Lógico, existem outros requerimentos, como a pessoa precisa mostrar vínculos com o seu país, intenção de voltar para o seu país e, o mais importante, é que a pessoa não está violando o seu status. Então, tanto no A quanto no visto de turista, a pessoa não pode trabalhar, por exemplo, fazer atividades como palestras remuneradas ou trabalhar no McDonald's. Mas Bolsonaro não é a primeira figura da extrema-direita a procurar refúgio aqui nos Estados Unidos. Foragido da justiça brasileira, Alan dos Santos, que se apresenta como jornalista, é alvo de um pedido de extradição movido pelo Ministério da Justiça. O caso imigratório dele é uma incógnita. Em fevereiro, o foragido postou uma foto nas redes sociais com uma permissão de trabalho dos Estados Unidos. Na legenda, chora Xandão, em referência ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que investiga Alan no inquérito das fake news. Na comunidade brasileira nos Estados Unidos, corre o boato de que Alan dos Santos teria pedido asilo político no país. A Flávia explicou um pouco sobre o assunto. Você tem que mostrar que se você voltar para o seu país não pode te proteger e você vai ser vítima de algum tipo de crime, de algum tipo de discriminação, de algum tipo de violência, e isso pode ser subjetivo e objetivo. Tá? Então, a gente começa com uma gama bem abrangente de como se qualificar para o asilo. Na mídia brasileira, circulou muito a informação de que Alan dos Santos não poderia pedir uma permissão de trabalho a partir do momento em que seu passaporte foi cancelado pela Justiça. Flávia explica que não é bem assim, mas que permissão de trabalho também não significa processo aprovado. Parte do processo do asilo político é receber uma permissão de trabalho. Então, depois que a pessoa protocola o asilo, 150 dias depois, a pessoa qualifica para pleitear essa permissão de trabalho. Não existe o requerimento da pessoa estar com o passaporte válido, porque parte disso por exemplo, o país cancelou o passaporte, mas a pessoa é vítima de uma perseguição no seu país. Não estou falando que é o caso da pessoa, mas é o argumento provavelmente apresentado nessa situação, certo? Agora, isso significa que o caso vai ser aprovado? De jeito nenhum. Um asilo político nos Estados Unidos está levando 5 ou 6 anos no mínimo. Ainda na primeira semana do governo Lula, o Ministério da Justiça acionou a Interpol e o governo americano, exigindo a extradição de Alan dos Santos ao Brasil. Há 3 semanas atrás, os Estados Unidos pediram novos documentos sobre o caso. Procurado pela reportagem sobre atualizações, o Ministério da Justiça afirmou não comentar sobre casos específicos. Pedro Paiva, de Nova York, para a TV 247.